E no dia 7 de setembro de 2003, às 3 horas da tarde, o barco virou. Meu nome é Dalmo Adolfo Ladef, nasci em Itapema, 11 de junho de 1956, e viemos aqui para Itajaí em 1964. Veio você e os seus pais? Vim com a família. Rapaz, eu vou fazer 70 anos, agora dia 11 de junho. E quanto tempo de pesca? Eu comecei, aí tu faz uma matemática, eu comecei em 73. Então é bastante. Tem uma certa experiência, né? A vida no mar é assim, entende? Ou você abre mão de tudo, porque você não pode ir para o mar pensando em terra. Assim como você não pode vir para a terra pensando no mar. Porque você entra em conflito. Tá? O mar é uma coisa separada da terra. Se tu começares lá no princípio, uma das profissões mais antigas que tem na face da terra é o pescador. Tá? O pescador é. Aí o pescador para muita gente era um ser analfabeto, um ser sem conhecimento, um ser sem leitura, um ser que não lia livro. Eu comigo, né, em 73, 72, trabalhava, quase que a maioria dos meus amigos de bordo eram analfabetos. Eu escrevia carta para as namoradas e recebia e lia carta. Isso era uma comunhão que a gente tinha de muita amizade, né? Mas eles tinham uma inteligência diferenciada. Se você desse uma linha, um anzol, eles eram pescador. Eles têm esse dom de trabalhar com a rede, de trabalhar num arrasto, de trabalhar num espinhel, entende? Sem precisar ter estudado, sem cursar faculdade. E no dia 7 de setembro de 2003, às 3 horas da tarde, o barco virou. Uma onda fantasma. Acredita em fantasma? Não, né? Claro que não, ninguém acredita. Esse é o nome que eles dão a uma onda. Ela cria-se muito e sai no Triângulo das Bermudas. Você navega, eu estava navegando e colhendo o aparelho com vento de nordeste. Então a gente vai sempre em prol do vento, né? Chamada catua. E essa onda ela criou de sueste. Então ela formou e quebrou dentro da embarcação. Quando se fala que a onda quebra, é que ela despeja toda aquela quantidade de água. E aí o barco adernou. E aí eu virei o leme todo, acionei a sirene e avisei que o barco estava adernando. E aí veio a segunda onda. E aí o que acontece? Da banda permanente, o barco não volta mais, ele não tem mais como se estabilizar. E aí eu gritei, né, a gente tem uma sirene, um microfone, olha, pula no mar porque o barco não volta mais, acabamos de perder o barco. Aí tu pensa, isso é uma notícia boa de se ouvir a 180 milhas da costa de Tramandaí no mês de setembro, que era frio pra caramba. E aí é tudo isso aí. Eu perdi 2 tripulantes ali, perdi o cozinheiro e o chefe de máquina. E quantas pessoas tinham dentro do barco? 10. Tinham 10. Sobreviveu 8. E como que vocês fizeram para voltar? Porque vocês voltaram Não, com bote? A gente foi para a água, o nosso barco, por ser um barco uruguaio, não era brasileiro, ele tinha 2 botes salva-vida que pertence ao Código Internacional, que não vamos entrar nesse detalhe. Ele tinha 2 balsas salva-vida. Todas as 2 balsas abriram. Nós tivemos que nadar para uma, né? A gente nadou mais ou menos umas 3 horas. A gente teve que nadar para chegar nessa primeira balsa. Depois eu fiquei com medo de atravessar para pegar outra por causa dos escombros, porque tinha muita madeira e podia furar essa balsa que a gente já estava. E aí, ali, quando chegamos ali, é que a gente viu que estava faltando 2, só tinha 8. Vendo? O nosso barco tinha um dispositivo chamado EPIB, que é um dispositivo que quando o barco naufraga, ele entra, esse dispositivo entra em contato com a água salgada, ele emite um sinal de alerta, né? E esse sinal foi captado e tinha o nome da embarcação. Então aí eu naufraguei no domingo, né? E
No domingo à noite, a Mari já recebeu um telefonema. A gente foi encontrado pelo avião da FAB no dia 11 de setembro e foi resgatado depois, à noite já estava anoitecendo, pelo navio Patrulha Benevente. E como foi para vocês ficarem em alto mar, assim, num bote? Cara, assim? não tem assim como descrever, entende? A gente foi reunido o grupo, eu estava machucado, eu fui o único que se machucou no acidente. E a gente reuniu o grupo e eu pedi para que eles não comentassem nada sobre o acidente, muito menos que estava faltando alguém. Então a gente não trouxe esse assunto para ser discutido dentro da balsa, porque tu imagina, tu já perdeu o barco, que tu tinha tudo, tu vai discutir coisa dentro de uma balsa? Ali a gente para pensar e começa a valorizar alguns pontos na nossa vida, que antes tu achavas insignificante, naquele momento tu querias ter aquilo como uma coisa precisa. Então tu começa a valorizar algumas coisas que antes tu desprezava. Tu queres ver? Eu achava que eu tinha tempo, eu era o dono do tempo, o tempo eu fazia, entendeu? E eu fiquei ali 4 dias sem saber o que era o tempo, sem ter tempo de ir, o tempo de vir, o tempo de fazer, o tempo de correr. Por quê? Porque eu não sou dono do tempo, entendeu? E isso aí traz para a gente um aprendizado muito grande. É claro que eu não quero que ninguém naufrague para aprender, mas é em cima desse acidente, ou de repente, se tu conversares com um caminhoneiro, ele vai te dar uma lição sobre um acidente que sofreu, porque a gente pega o acidente e toma isso como um ensinamento, entende? Não como um castigo, mas toma como um ensinamento. Valorizar as coisas, as pequenas coisas, entende? Você olha hoje, você tiver a oportunidade de estar na praia, né? E você vê o nascer do sol, né? Você olha aquilo, uma coisa natural, mas se você olhar aquilo como um espetáculo, como uma coisa diferente, que não é todo dia que ele vai nascer com a mesma pintura, você vai ver que, poxa, ali tem uma coisa grandiosa, tem uma mão fazendo uma coisa que ninguém mais acredita. Você vê um passarinho na floresta, você vê o passarinho, ele é totalmente pintado como se fosse a mão. E são todos daquela raça, todos iguais. Entendeu? Por quê? Porque houve ali uma pessoa que teve esse cuidado. Não fomos nós. São essas as coisas, como assim, ó, aqui não se vê, você não consegue ver um céu estrelado aqui, mas lá em alto mar você olha, você vê aquela coisa maravilhosa. Por quê? Porque você vê as constelações, você vê coisas que você leu no livro, mas nunca vai conseguir ver aqui na cidade. Você já viu o Cinturão de Órion? O Cinturão de Órion é uma das constelações mais belas que nós temos por aqui, e a gente vê muito ela lá. Hoje tem um aplicativo no celular que tu entra no aplicativo e tu põe assim, e ele te dá o nome da estrela e o nome da constelação a qual a estrela pertence. Isso é coisas que passavam, não tinha efeito nenhum pra gente isso, mas hoje tem muito. Eu vou pro mar e todos os dias eu bato foto do nascer do sol e do pôr do sol. Tem uma variedade aí, porque eu acho uma coisa maravilhosa. Não é apego ou desapego, né? Mas tu olhar de forma diferente para aquilo que está na tua frente. Entendeu? Tu ouviu um canto de um pássaro, tu já viu o canto de um sabiá amarelo na roça assim? É um canto lindo, cara, aquilo ali tu perde tempo escutando aquilo. Mas ele não canta, né, porque ele quer, ele canta porque é um dom que foi dado a ele. Já ninguém gosta de escutar o chamado araponga, né, a bigorna, que dá uns gritos doidos, mas aquilo é para ele fazer. E nós temos por obrigação, nós que somos os destruidores da natureza,
Nós somos destruidores da natureza. Nós temos por obrigação de cuidar disso que foi nos colocado. Foi nos colocado com responsabilidade. Então assim, não, mas vai fazer. Hoje quem é que está destruindo o meio ambiente? É o ser humano. Já viu algum leão cavar buraco? Não vai ver. Ninguém mais quer pescar. Pescadores que eram considerados pescadores, que tu para arrumar uma vaga numa traineira, primeiro tu tinha que saber remendar a rede. Se tu não soubesse, tu não conseguia a vaga. Para tu trabalhar no espinhel, tu tinha que saber empatar o anzol. E tu tinha que ter a mão calejada de puxar a linha, senão tu não trabalhava. Se tu fosse, sou lá do norte do Paraná, longe daqui, nem de graça nós não queremos vocês aqui. Era só pescador litorâneo, Ibituba, Itapema, Laguna, só quem nascia no litoral é que era pescador. Entendeu? Essa era a função da pesca, era quem nasceu dentro da água, para ser pescador. Então tudo nasceu aí, nada que vocês usam hoje, o que dá toda essa técnica, foi inventado por vocês, não foi copiado lá de trás, que tudo tem um princípio.